O teu silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição era apagar a chama da nossa adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho que encontra direção. Descanse nossa alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só vivo adorando, dizer te adorando. Só é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Se for em tua presença, acalma o meu coração. Quem está sentindo a paz de eterno? Sente Deus acalmando o seu coração? Peça para Deus acalmar o seu coração. E Ele vai acalmar o seu coração. Pede para Deus nesse momento acalmar o teu coração. Fala, Senhor, acalma meu coração, Senhor. Acalma meu coração. Só venço esse mundo se for na tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, que eu possa ser um canal de bênçãos nas tuas mãos, Senhor. Senhor, vem me abençoando, Senhor. Com o teu Espírito ele possa, Senhor, fazer parte de mim neste momento, Senhor. Não sou nada, Senhor. Não sou nada. Então usa, Senhor, este pó e poeira, Senhor, para a tua obra. Que eu possa, Senhor, falar com tuas filhas aquilo que o Senhor deseja que elas ouçam. E que o Senhor possa acalmar o coração delas. Que o teu Espírito possa acalmar o coração delas, Senhor. Amém. Sem poder respirar, ou mesmo que morrer, por não te adorar. Quem não adora morre, quem não adora morre, mas quem adora. Paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Prometi, estou aqui. Já tem um tempinho, na verdade, que era para a gente ter feito essa live, que era para me ter passado essa informação para vocês, esse tema. Eu já vim buscando, na verdade, trabalhar com vocês o nosso tema de curar o nosso emocional, o emocional do nosso ser. Esse tem sido o nosso tema. Deus quer que a noiva dele seja restaurada, que a igreja dele seja curada. Nós somos fortes, somos mulheres de fibra, somos a coluna da nossa casa e nós precisamos estar fortes, saudáveis, para que possamos abençoar a vida da nossa família, nos abençoar e sermos levados exatamente para onde quer que Deus queira nos levar. O propósito de Deus tem que ser cumprido em nossas vidas. Tem que ser cumprido em nossas vidas. E eu tinha falado com vocês desde ontem que a gente vem se falando sobre o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje ele está no tema de cura interior. Antes de começar, eu quero contar um pouquinho para vocês por que eu decidi fazer isso com vocês. Por que eu decidi trazer temas desse tipo para vocês. Muitas pessoas com quem eu já tive a oportunidade de conversar, muitas mulheres, por sinal,
que eu tive a oportunidade de conversar, pela minha segurança, pela minha estabilidade, pela minha firmeza, pelo jeito que eu falo com elas, acreditam até que eu nunca passei por nada, que eu nunca sofri nada, que a minha vida sempre foi muito boa. Digo para vocês e afirmo, ninguém nesse mundo tem uma vida boa. Ninguém. Nem quem tem todo o ouro e dinheiro do mundo, até aqueles que não têm nada. Ou aqueles que estão no intermediário, que nem tem dinheiro demais e nem tem dinheiro de menos. Nós sofremos de todas as formas. E eu digo para vocês que eu não conseguiria, eu não teria a menor capacidade, se não fosse pelo poder do Espírito, mas também se não fosse pelo conhecimento que eu tenho de tudo que eu passei, eu não conseguiria passar para vocês as informações que eu passo para vocês. Eu não conseguiria trazer para vocês tudo aquilo que o meu coração ele está disposto a transportar para vocês. Para isso eu precisei passar por muita coisa. Muita coisa. Eu vou contando aos poucos. Mas essa parte da cura interior, eu quero contar especificamente dela. Como foi que minha vida passou a ter sentido quando essa palavra, quando essa frase, essas duas palavrinhas se encontraram e vieram para dentro de mim. Eu me casei a primeira vez aos 23 anos de idade, hoje eu tenho 37. E depois de um mês de casada eu já estava infeliz. Sim. Porque eu tinha um conto de fadas de casamento que não existia. Quando eu me casei, eu acreditei que o meu casamento seria um casamento feliz. Sabe por quê? Aos 13 anos de idade, eu resolvi ir para a igreja. Minha mãe, ela sempre dizia que eu não deveria me casar. Para que você vai se casar? O meu casamento já é exemplo suficiente de que casamento não presta. Essa era a frase dela. Para que você vai procurar isso? Vai estudar, você é uma menina inteligente, vai estudar, vai ter sua profissão, vai ter sua vida. Só que eu sabia que eu não poderia ter uma vida que eu quisesse enquanto eu vivesse debaixo do mesmo teto do meu pai. Um homem muito rígido, um homem muito controlador, um homem muito possessivo, muito ciumento, e que homem nenhum podia chegar perto das filhas dele, que homem nenhum podia fazer mal às filhas dele, engravidar e deixar grávida dentro de casa, nem pensar. Ele ia atrás do homem e fazia ele casar ou então destruir a vida deste homem. Então eu não queria isso para minha vida. Enfim, aos 13 anos de idade, eu já comecei a ir para festinhas aos 11, com as amiguinhas. E um dia eu estava numa festa de praça, numa cidade pequena que eu morava lá na Bahia, e de repente eu vi tiros. E eu e as coleguinhas saímos correndo, desesperadas. Só as pessoas gritando, bala perdida. E fomos embora para casa. Aquilo me incomodou bastante. Eu pensei, como é que pode eu querer ir para uma festa me divertir e de repente quase eu nem volto? Como é que pode? Eu quase nem volto. Pois é, quase eu não voltava. Mas Deus não queria que eu morresse. Deus nunca quis que eu morresse. Não até que ele cumprisse o propósito dele na minha vida. Enfim, naquele momento eu achei que o meu susto era só por causa disso. Foi só e somente só porque naquele momento eu iria morrer sem merecer. E aos 13 anos, naquele momento, eu decidi. Eu sempre fui uma mulher muito decidida. Naquele momento, eu era uma jovem muito decidida. Eu tinha uma força que eu não sabia que tinha, mas eu tinha uma decisão que eu sabia que eu tinha. E eu decidi que eu não queria aquilo para minha vida. Primeiro porque eu ia, sim, ter um casamento que a minha mãe não teve. Eu ia casar, sim, ter um casamento feliz que a minha mãe não teve. Só que na minha cabeça, a única forma de ter um casamento feliz seria dentro da igreja. Porque o fato da minha mãe não ter um casamento feliz é o fato do meu pai beber muito. Hoje ele bebe bem menos, mas ele já bebeu muito e sempre foi muito agressivo. E eu disse, não, se eu me casar com um homem da igreja, ele não vai beber e, consequentemente, ele não vai ser agressivo.
E aos 13 anos eu tomei essa decisão. E fui. Um belo domingo, vesti uma roupa sozinha, aos 13 anos de idade. Minha mãe, você vai para onde? Assim, disse, eu vou para a igreja. Você vai para onde? Disse, eu vou para a igreja. Vai com quem? Vou sozinha. Vai para qual igreja? Eu vou para a igreja batista. Ela não me pediu. E eu fui. Fui, louvei, ouvi a palavra e no momento do apelo eu aceitei. Quando eu cheguei em casa, eu disse, minha mãe, como na Bahia a gente chama, mãe, aceitei Jesus. A partir de hoje eu vou passar a ir para a igreja todos os dias. Ela se alegrou porque na cabeça dela eu servindo a Deus já estava de bom tamanho. Eu não ia tomar caminhos ruins, eu ia tomar os melhores caminhos. E foi o que eu fiz. Só que demorou muito na Igreja Batista para mim ser batizada. Eu queria ser batizada logo. Até que um dia fui convidada para ir para a Igreja Assembleia. E lá encontrei uma igreja pequenininha, pastor com sua esposa, bem simplesinhos, todo mundo muito simples e amei. E lá eu fui batizada. Não tinha nem 14 anos completo ainda. E Deus me abençoou. Desde então, Deus me abençoou muito. Muito, muito, muito. Na verdade, Deus já vinha me abençoando muito. Pois eu te conto um pouquinho da minha história de nascimento. Esse é só para a gente chegar um pouquinho nessa parte da cor interior. E assim foi. Quando eu cheguei à igreja que eu me batizei, de repente a gente teve que se mudar da cidadezinha pequena para uma cidade maior. Em um momento oportuno eu conto para vocês qual foi a causa dessa mudança. E mudamos. Minha vida mudou totalmente. Eu já não conseguia mais encontrar uma igreja que eu pudesse ir. Mas eu sempre tinha o princípio de que eu queria servir a Deus. Passou-se bastante tempo e eu afastada, mas eu sempre numa criação muito rígida, então sempre muito comportada. E fui. Só que eu gostava de namorar, eu queria me sentir amada. Eu sempre tive o desejo de me sentir amada. Eu tinha que ser feliz, eu tinha que ser amada. Era um desejo e eu sempre disse que eu vim para esta terra para ser amada e para ser feliz. Em especial para ser feliz. A primeira coisa, para ser feliz. E assim foi. Passou-se tempo, passou-se um tempo. Comecei a frequentar uma igreja. Aos 18 anos, aproximadamente aos 23, me casei. Fiquei feliz no primeiro mês de casado. E eu fui seguindo. Disse, gente, não é possível. Não é possível que casamento é isso. Que uma pessoa indiferente do nosso lado, uma pessoa que não se preocupa. Eu sempre tive muito à minha volta pessoas que se preocupavam comigo porque eu nasci doente. E as pessoas se preocupavam sempre comigo, que eu era mais frágil, que eu tinha a saúde mais frágil, que eu precisava de cuidados. E assim foi seguindo. Eu precisava de alguém que cuidasse de mim. Essa pessoa já não estava mais cuidando de mim como cuidava no namoro. Não se preocupava comigo como se preocupava no namoro. E eu sofri muito. Com 1 ano e 1 mês de casada, ele reencontrou uma ex-noiva. E ele ficou balançado. E disse, isso não vai dar certo. Vamos nos mudar? Vamos nos mudar. Mudamos de estado. Saí da Bahia para Minas Gerais. Chegando em Minas Gerais, achando que lá eu estaria com ele, ele estaria comigo, um cuidaria do outro, essa era a minha intenção. A intenção dele era trabalhar, só trabalhar. Já tinha casado, já tinha mulher do lado, o que ele mais queria? Só trabalhar. E eu fiquei ainda mais infeliz, longe de tudo, de todos, de família, de amigos, de pessoas que cuidavam, que se preocupavam comigo. Nesse momento eu estava sozinha. Sozinha. Imagine casada estar sozinha. E eu não queria acreditar que eu fiz a escolha errada. Eu não queria acreditar que estando na igreja ainda assim era capaz de ser infeliz. Eu não queria acreditar que existia infelicidade diferente, que não era o fato dele ser agressivo, dele beber, que outra atitude dele podia me tornar infeliz. Mas eu fui infeliz. E eu não suportei. Eu não suportei. Pedi o divórcio, me relacionei com outra pessoa, por estar divorciada, separada e não divorciada, porque o divórcio sairia 1 ano depois, naquela época, em 2007.
A igreja me desassociou, eu já não fazia mais parte do corpo da igreja, eu já não fazia mais parte do corpo de Cristo, porque eu tomei uma decisão de não ser mais infeliz. E assim eu pensei, disse, meu Deus, e agora? Eu me sinto e me vejo entrando no fundo do poço. Eis-me aqui, entrando no fundo do poço. E Deus não vai mais cuidar de mim, porque eu errei. Eu não tinha que ter feito isso, eu não tinha que ter acabado meu casamento. Eu errei. Eu tinha que ter suportado como minha mãe suportou a vida inteira. Só que quando eu disse, Senhor, tu me abandonou, tu vai me abandonar porque eu não mereço mais, porque eu errei. O Senhor esteve comigo. O Senhor não me abandonou. O Senhor não me abandonou. Naquele período, com tanta coisa acontecendo, longe de família, longe de todos, e com aquela separação onde a família ela virou as costas para mim, porque eu era errada. Sempre fiz tudo muito certo, e de repente eu cometo um ato desse de me separar, isso não existe. Então eu me tornei uma pessoa errada naquele momento, já não podia mais ser exemplo de ninguém. Eu me vi numa situação que eu olhei para todos os cantos ao meu redor e não vinha em quem me agarrar. E eu costumo dizer, e eu penso e eu sinto, que se naquele momento eu tivesse sido submetida a um tratamento psicológico, eu teria ficado internada. Porque eu entrei num surto interno. Eu não mostrava para as pessoas o quanto eu estava machucada. As pessoas no trabalho me viam rindo, eu estava seguindo a minha vida, conheci outra pessoa, continuei seguindo a vida. Não posso ser infeliz. Não posso dar lugar à infelicidade. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. E aquela ferida ali dentro. E aquela ferida ali dentro. Mas eu tenho que ser feliz. Eu disse, meu Deus, eu precisava de ajuda, eu preciso de ajuda, mas quem me ajudar? Eu não posso ir no psiquiatra, não posso ir no psicólogo. Como assim? Não posso. Eu vou ser forte, eu vou sair dessa. E eu não posso, não preciso nem dizer para vocês. Que a partir daí foi uma sucessão de erros, um atrás do outro. Foram escolhas erradas, uma atrás da outra. Passaram-se 12 anos de escolhas erradas. Passaram-se 12 anos de tanta coisa acontecendo. Nessa busca incessante pela felicidade. Só que eu estava buscando a felicidade no lugar errado, do jeito errado. Eu estava buscando a felicidade do jeito errado. Eu estava me machucando ainda mais. Aquela ferida que poderia ter sido curada, eu estava abrindo ela, escancarando. Ela estava se alastrando pelo meu corpo. Já não era mais só no coração. Já não era mais só uma espinha. Era uma ferida imensa. Mas eu estava ali firme e forte. Eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. E já nem sabia mais o que era ser feliz. Eu nem sabia mais que existia a possibilidade de ser feliz. Eu nem sabia mais se isso era possível na minha vida. Como foi que a cura interior aconteceu para mim? Um belo dia, já morando na região de Sorocaba, com minha irmã, fui no salão e a moça que me atendeu, a gente conversa vai, porque salão é sempre assim, conversa vai, conversa vem, a gente falando sobre relacionamento, sobre vida e tal. Ela me falou de um programa sobre cura das emoções. Eu disse, bom, eu preciso me curar, eu não posso mais viver assim. E ela é pessoa da Igreja Quadrangular, e esse programa é muito bom, que ele me ajudou, e o meu marido, ele era ateu, e ele passou a acreditar em Deus. Eu disse, nossa, deve ser muito bom. Ela, não se preocupe, porque não fala sobre religião. Mas você vai poder conhecer melhor o que você pode fazer para se curar. Eu disse, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Eu esperei por 30 dias até o retorno do programa, retornar de férias. Isso no dia 4 de março deste ano.
quando eu conheci este programa, quando eu conheci exatamente o que este programa ele poderia fazer, aí sim eu percebi que realmente existia uma cura. Então, parte do que eu vou falar para vocês hoje foi o que eu descobri, foi o que eu consegui viver. Naquele dia 4 de março de 2019, eu chorei como criança, mas eu chorei nos braços de Deus. Chorei, sabe por quê? Porque eu disse, meu Deus, eu procurei tanto por isso. Eu procurei tanto por isso. Foram tantos anos perdidos. E só agora eu encontrei. E ó, que eu já tinha desistido. Para mim já não existia mais cura para mim. Eu tinha que continuar sendo forte ou fraquejar. Já tive momentos eu não querer mais viver. Já teve momentos de desespero. Mas eu sempre me senti uma pessoa muito abençoada por Deus. Muito abençoada por Deus. E Deus nunca me deixou. Vamos para a cura? Vamos nos curar? Vamos. Eu preparei um material muito bom para a gente. Traz um pouquinho do que eu aprendi naquela noite e eu quis acrescentar algo mais para que a gente possa aprender. Então vem comigo. Fica comigo até o final. E você vai ver que você, assim como eu, você pode se curar. Porque eu me curei. Sabe? Essa emoção é de pura felicidade. Porque Cristo vive em mim. Porque Deus vive em mim. Porque eu encontrei a cura que eu sempre procurei. Porque eu encontrei a cura que eu precisava. Venha encontrar a sua cura. Venha encontrar a sua cura. Venha ser feliz como eu estou feliz. Porque a felicidade, na verdade, ela vem com Cristo. E tem tanta coisa que Deus quer nos mostrar. Tanta coisa. Sabe essa imagenzinha que a gente tem aí no topo do nosso perfil, do nosso grupo? Pois é. É a imagem de Cristo cuidando de nós. Ele cuida. Ele cuida. Para mim se passaram 12 anos, mas eu nunca estive só. Eu nunca estive sozinha. E você não está sozinha. Você não está sozinha porque você tem a mim. Você não está sozinha porque você tem a Cristo. Você não está sozinha porque você tem o Espírito Santo. Você não está sozinha porque Deus me preparou para estar com você. Então vamos lá. Cura interior é a cura da dor emocional. Presta atenção. Quem tem Jesus em seu coração pode receber verdadeira cura interior. A verdade de Jesus cura as feridas. Muitas pessoas procuram uma cura interior em religiões e misticismos. Isso aqui é só um exemplo, porque tem gente que busca a sua cura no mundo, nos braços de outras pessoas, na prostituição, nas novelas, no nada, na tristeza. No entanto, somente em Jesus encontramos verdadeira cura interior. Porque somente a verdade nos liberta e Jesus é a verdade. Em João 14,6 diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Religiões e todas as outras coisas, todos os outros prazeres que a gente procura, nenhum deles vai trazer a cura que Cristo traz para você. Eu te digo, porque eu sou prova disso. Jesus veio para nos restaurar do pecado e nos dar vida abundante. Ele tem poder para transformar cada área da vida. Lucas 4, 18 e 19 diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois
que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a cura para curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos e restaurar da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Nesse contexto, cura interior é a transformação da mente para pensar e reagir mais com Cristo. Quebrante o seu coração. Pregue liberdade aos cativos. Restaure vista aos cegos. Abra a visão daqueles que não conseguem ver. Eu não digo só a visão física, a visão daqueles que não estão vendo o caminho que deve seguir. Liberdade aos cativos é importante. Aqueles que são oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus tão somente quer que a gente pratique tudo isso. Deus tão somente quer que a gente viva tudo isso. Deus quer que a gente seja melhor como pessoa, que a gente seja melhor como seres humanos, que a gente seja melhor na vida, melhor em tudo. Deus tão somente quer que a gente viva uma vida melhor. Então vamos viver uma vida melhor. Como receber essa cura interior, irmã Rose? Como receber essa cura interior, missionária? Eu ainda não entendi como é que eu devo receber essa cura interior. Vamos lá entender melhor como é que Deus quer que a gente receba? A cura interior vem de um conhecer a verdade de Jesus. Para isso, é boa ideia procurar ajuda de um líder de confiança, de uma pessoa que você confie, de uma pessoa que você sinta realmente que quer te ajudar. Também é bom analisar seu problema de várias perspectivas. Em algumas situações, problemas físicos, emocionais e espirituais podem estar todos ligados. Por isso, além da cura interior, talvez você também precise de uma libertação. Mais uma vez, que todos os males da sua vida vêm de problemas emocionais, é aí que a sua cura começa. Se todos os males da sua vida vêm de problemas emocionais, a sua cura começa agora. Já que a gente está falando sobre cura e sobre libertação, o que a Bíblia fala sobre libertação? A gente falou mais em cima que Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente falou também que Deus enviou-se para curar os quebrantados de coração. A Bíblia fala que a libertação é uma parte muito importante no ministério de Cristo na vida de cada pessoa. Jesus liberta da condenação, do pecado e da influência do diabo. Somente a libertação de Jesus encontramos verdadeira liberdade. Quer ser livre? Quer ser liberta? Então, Jesus é a nossa libertação. Em João 8,36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a Bíblia que diz, não sou eu, é a Bíblia. Deus quer te libertar. A Bíblia fala também sobre muitos tipos de libertação. Libertação da escravidão e da opressão de outros povos. Libertação espiritual e da libertação de doenças físicas. A libertação é um tema central da Bíblia. A opressão surge como resultado da maldição do pecado no mundo. A libertação vem de Deus. Vivemos uma geração onde as pessoas estão imersas na tristeza, alimentam a dor, preferem sofrer a ser feliz, querem o título de coitadinhas, entre aspas. E tudo isso muitas vezes é inconsciente. Isso não é porque você quer realmente, é porque inconscientemente você já está condicionado a isso.
mas acontece. Infelizmente, inconsciente ou não. Existem pessoas até que não precisam de ajuda. Procurar ajuda não significa mexer na ferida, e sim curar-se dela. Quando eu conversei com minha irmã e disse para ela, vamos, Zélia, vamos lá para as palestras, vamos para o atendimento, vamos nos curar. Ela, eu não preciso mexer com isso, eu não quero mexer com isso. Mas se curar não significa que eu vou mexer na sua ferida. Se curar quer dizer que você vai perceber o que te machuca. E aí sim, você vai começar a trabalhar no que te machuca para que isso deixe de te machucar. A libertação espiritual, assim como uma pessoa pode ser oprimida e escravizada por outra pessoa, também pode ser escravizada pelo pecado. E em consciência, pelas forças, em consequência, ou pelas forças do diabo. João 8,34, ele diz o seguinte, e Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecado, ou que vive pecando, é escravo do pecado. Então, se você vive no pecado, você é escravo dele. E o pecado nos torna escravos do diabo. Não conseguimos nos libertar sozinhos. Romanos 7, 18, 20 diz assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, se você deseja fazer o bem, lute para fazer o bem. Não deixe que o mal ele prevaleça. Porque se você não faz aquilo que você deseja, então já não é mais você que se domina, é o pecado que domina você. Precisamos de alguém mais forte para nos ajudar. Precisamos de Jesus Cristo. Eu preciso, você precisa. E todas juntas vamos buscá-lo. Estão comigo? Jesus veio para nos libertar da opressão do inimigo. Na cruz, ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Agora, quem aceita Jesus como Salvador não está livre? É claro que está livre. Através de Jesus, ficamos livres da condenação do pecado. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não vamos mais ser castigados no inferno, junto com o diabo. Temos a promessa da vida eterna com Jesus no céu. Já não somos mais escravos do diabo. Ele não tem direito sobre nossas vidas. Mas mesmo assim precisamos lutar contra o pecado e a influência do diabo. Enquanto ainda vivemos nessa terra, vamos enfrentar tentações. Não estamos livres dela, que podem causar muitos problemas em nossas vidas espirituais. Quando descobrimos que estamos presos ao pecado ou à influência do diabo em alguma área da nossa vida, aí devemos procurar a libertação de Jesus, a libertação que Jesus oferece. Como eu me liberto? Como se liberta? Como essa liberdade ela pode acontecer na minha vida? O primeiro passo para ser liberto é crer em Jesus e o aceitar como seu Salvador. Ah, mas missionário, eu já aceitei. Eu vou para a igreja todos os dias, já levantei a mão, já disse que aceito, já fiz aquela oração com o pastor, eu já aceitei. Aceitou? Só que aceitar a Cristo não é apenas isso. Não é apenas levantar uma mão. Não é só fazer uma oração. Não é apenas isso. Aceitar a Jesus é deixar ele entrar aqui, ó, no seu coração.
É deixar Jesus habitar no seu coração. É fazer valer a pena a crucificação dele. Todo o sangue que ele verteu naquela cruz. É fazer isso valer a pena. Em Romanos 10, do versículo 9 ao 10, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Isso significa reconhecer que você tem pecado. Eu tenho pecado. Você tem pecado. A diferença é que eu me desvio do pecado. Eu me desvio do pecado. Eu aprendi a fazer isso. O Espírito Santo me ensinou, a vida me ensinou. Eu só sei que eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. E eu não quero ficar escrava do pecado. Eu quero ser livre com Cristo. Quando isso acontece, Jesus lhe salva e você fica liberto da escravidão. Você fica liberta dessa escravidão que o pecado te coloca. Sabe por que o pecado ele é definido como colocar você na escravidão? Porque você não consegue viver sem ele, ele te vicia. Você quer ficar pecando. E o pior, se isso te levasse para algum lugar bom, não leva. Ele não vai te levar para um lugar bom. Ele não vai te levar para o melhor lugar. Ele vai te levar para o pior lugar. Ele vai te tirar a liberdade. Vai te tirar, na verdade, o prazer de viver uma vida feliz. Porque o pecado, ele oprime. O pecado, ele te maltrata. O pecado, ele te deixa enganado, cego. Então, abra sua visão. Quem é salvo por Jesus poderá precisar de libertação em áreas específicas ao longo de sua vida. Para ser liberto é importante. Vamos ver quais são as partes das nossas vidas que a gente precisa de se libertar? Vamos começar por um princípio. Reconhecer o problema. Irmã, toda vez que vocês chegam para mim, não sei se vocês já observaram, e aí vocês começam a me contar uma situação. Irmã, tá acontecendo tal coisa, isso comigo. Por mais que Deus me dissesse como é a sua vida, eu gostaria de ouvir qual é a sua visão sobre a sua vida. Por mais que Deus me dissesse o que realmente se passa em sua vida, eu queria ouvir de você o que você visualiza a respeito de você. Então, por que você se encontra tão triste? O que está acontecendo na sua vida que você está triste? É uma das perguntas que eu faço para quem está triste. Então, vamos reconhecer o nosso problema. Desculpa. Admitindo que você precisa da ajuda de Jesus para ser liberto. Reconhecer o problema é saber que você está doente e que você precisa de ajuda para se libertar. Só que, como eu falei antes, essa ajuda ela não vem sozinha. Eu não posso sozinha, eu não consigo sozinha. Se eu conseguisse sozinha, de que serviria? Eu não consigo sozinha. Então, vamos lá. Em Tiago 4, versículo do 8 ao 10, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentei e chorei. Lamentai e chorai, conserva-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Quando Deus diz que vai nos exaltar, é exatamente nesse momento que ele vê que a nossa fraqueza, ela está criando força. Os humilhados serão exaltados, os fracos serão fortalecidos. Já percebeu que com Deus é tudo ao contrário? Não são os fortes que vão ser ainda mais elevados. Não são os exaltados que ainda vão ser mais exaltados, não. Se você se humilha ao Senhor, você será exaltado. Se você
Mostra a sua fraqueza e diz: Senhor, eu não sou nada. Meu Deus, eu não sou nada. Me ajuda, Senhor. Aí você vai ver. Aí você vai ver que Deus ele vai te fortalecer. Ele vai te elevar. E você vai dizer: mas Senhor, eu não mereço. É aí que você merece. Outro ponto é pedir e oferecer perdão. Pedir perdão, no caso de pecado, sendo ele o seu, e oferecer perdão, no caso do pecado, sendo de outra pessoa. Quando a gente fala pecado, a gente abrange muita coisa. Seria mais ou menos a questão da ofensa, alguém que maltratou, alguém que desfez de você, alguém que te fez acreditar que você não vale nada. Ou você pedir perdão quando você fez isso com alguém. Quando você fez essa pessoa pensar que ela não valia nada. Quando você se sentiu melhor que essa pessoa. Quando você maltratou alguém. Quando você falou mal de alguém. Quando você testemunhou contra essa pessoa. Então, pedir perdão em caso do pecado ser seu. E oferecer perdão no caso de alguém ter pecado por você. Mesmo que essa pessoa nunca tenha pedido perdão. Perdoe. Sabe por quê? Uma coisa que eu sempre falo para o presbítero Eduardo. Quando a gente pede perdão, ou quando a gente perdoa, isso não tem nada a ver que você está beneficiando a outra pessoa porque você está perdoando ela. Não tá. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está nem aí para o seu perdão. Ela não quer nem saber se você perdoa ou não. Mas isso te ajuda. Sabe por que te ajuda? Porque isso alivia o seu coração. Isso alivia a sua alma. Você não carrega esse rancor, essa ira, esse ódio desta pessoa. Você simplesmente está voltado para perdoar, para esquecer, para deixar o passado no passado. Então, quando eu perdoo, não quer dizer que eu estou engrandecendo aquela pessoa dizendo que ela estava certa. Não. Eu estou me ajudando a me curar. É isso que precisa. É disso que você precisa. Perdoe. Ah, irmã, tudo bem, eu vou perdoar, mas esquecer é difícil. A gente não tem amnésia, mas quando a gente perdoa, quando a gente se põe a perdoar alguém, isso quer dizer que essa pessoa nos feriu muito, certo? A vida nos feriu, as pessoas nos feriram. Ferida, isso quer dizer que ela está aberta. Então, ao invés de você ficar ali futucando aquela ferida, enquanto você está remoendo, aquela pessoa me machucou, aquela pessoa me machucou, aquela pessoa me machucou, em vez de você estar abrindo mais ferida, faz assim, não abra mais feridas. Não abra as feridas, lave as feridas. Quando você perdoa, você está lavando feridas. Você está lavando a ferida que te machuca. E quando você lava a ferida, e você vai lavando essa ferida, o que acontece? Ela vai sarando. Com o tempo, ela sara. Então, cure essa ferida com o tempo. Sare essa ferida. Porque essa ferida está em você e não na pessoa que você está perdoando. E você precisa ser sarado dessa ferida. Essa ferida está aqui dentro, então começa a lavar essa ferida. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Vai chegar um momento que o que ela fez não tem importância nenhuma. Você pode até se lembrar, mas não te machuca mais. E aí é o momento que a sua cura começa. Então, lave a ferida. Lave, põe uma atadura, põe um remedinho e vai. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. 1000 vezes se for necessário. Diga que você perdoa. Sinta que está perdoando. E essa ferida, ela vai se curar. Sabe por quê? Eu ouvi algo interessante hoje, quando eu estava estudando para conversar com vocês hoje. E quando a gente quebra um determinado osso que ele calcifica, quando ele calcifica, ele fica mais forte. Raramente aquele mesmo lugar vai se quebrar. Raramente. Pode acontecer, mas a calcificação ele fortalece o osso. Quando a gente se machuca e que cria uma cicatriz, a nossa pele ela fica mais grossa, ela fica mais rígida. E possivelmente aquele lugar ele vai ser mais difícil de ser machucado do que qualquer outra parte do nosso corpo. Então, cada vez que a gente cura uma ferida,
aquela cicatriz, ela vai se curar, ela vai se fortalecer. E quando você fortalece aquela parte do seu corpo, aquela ferida que te machucou, pode ter certeza, ninguém consegue te machucar mais da mesma forma. Você já não se sente mais machucado por aquela situação, por algo que te disseram, porque você está cicatrizado. Porque a cicatrização, ela começou. E a partir dessa cicatrização, você vai ver que você vai estar mais forte, que você vai estar melhor. Em Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se aperfeiçoarmos, ou melhor, se perdoarmos os homens e suas ofensas, observe, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quer ter os seus pecados perdoados? Perdoe quem pecou contra você. Quer ter as suas feridas saradas? Comece esse processo de perdão. Quando você perdoa outra pessoa, automaticamente você sente os seus pecados sendo perdoados. Porque quando você pede, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Lembra do Pai Nosso? Pois é. A gente tem que ser verdadeiro com isso. Eu tenho que realmente perdoar quem me ofendeu, para que eu possa pedir perdão a Deus. O outro ponto é se submeter a Jesus, declarando Jesus como o nosso Senhor dessa área de nossa vida, o único com autoridade sobre nós. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É fácil assim? Se eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo, ele vai fugir de mim. Sabe por quê? Porque ele não tem poder contra mim. Eu costumo dizer para o presbítero Eduardo o seguinte: quando a gente dá munição para o diabo ele nos atacar, ele vai nos atacar. Quando ele não tem munição contra a gente, a arma dele está sem balas, como é que ele nos ataca? Não há. Então, quando eu resisto ao diabo, ele vai fugir de mim porque não tem no que me atacar. Interessante que um dia, eu conversando com o Eduardo, ele disse bem assim: olha, uma das coisas que pode me abalar e que pode me atingir é o nosso relacionamento, é o nosso casamento. Incrível. No dia seguinte, o diabo ele preparou alguém para poder abalar o nosso relacionamento. Só que ele não contava que eu estava forte em Cristo, que eu estava sujeita a Deus. E que Deus, ele me revelou que aquilo era só obra do inimigo. Uma pessoa me ligou para me colocar o Eduardo contra mim. E eu só repreendi. Repreendido está, diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Repreendi. E eu não me senti abalada. Então, tudo que você diz, todas as suas fraquezas, todas as suas debilitações, ele conhece. E a partir do momento que ele conhece as suas limitações, ele vai usar isso contra você. Então, não tenha fraquezas. E se tiver, apresente em silêncio para Deus e pede para Deus te fortalecer. Renunciar ao pecado e influência do diabo. Rejeitando sua influência e suas mentiras, escolhemos crer na verdade, na Bíblia. João 8, 31 a 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É só conhecer a verdade. E quem é a verdade? Cristo. Lutar contra a tentação. Resistir à tentação sempre que chegar, declarando que Jesus lhe salvou. Vamos ser tentados o tempo todo. O
tempo inteiro, a todo momento. Eu digo tentação, não é só tentação de aparecer alguém que venha dizer que você é bonita para te tirar exatamente dos caminhos do seu relacionamento. Não é simplesmente alguém te apresentar uma coisa que você não queira, que você queira desenvolver. Tentações talvez seja dentro da sua fraqueza mesmo, daquilo que você não gosta, não gostaria, não pretende fazer, mas acaba fazendo, como a gente falou anteriormente. Quando eu quero fazer o bem, mas eu só consigo fazer o mal, já não sou eu mais quem faço. Já não sou eu mais que me domino, é o pecado que me domina. Então eu não posso deixar o pecado me dominar. Lutar contra a tentação. É isso que Deus quer de nós. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possa suportar. É aquela frase que a gente usa: Deus não nos dá o fardo que a gente não possa carregar. Você vai ser tentado no ponto em que você pode suportar, em que você pode sobrepujar. A gente vai dizer: eu não aguento mais, eu não suporto mais, está difícil, está insuportável, está doendo muito. Você suporta. Porque Deus não vai permitir nada que seja além das suas forças. Deus não vai permitir nada que te derrube. Quando Deus permitiu que Satanás tocasse em todos os bens de Jó, até mesmo na saúde de Jó, na sua família, nos seus bens, na sua saúde, o que aconteceu? Jó permaneceu. Deus só permitiu porque conhecia o coração de Jó e sabia que ele poderia suportar. E após a prova, Deus beneficiou e deu tudo em dobro para Jó. Porque Deus sabia do coração de Jó. E Jó já tinha em seu coração que tudo que ele tinha era de Deus. Então, a partir do momento que ele tinha essa certeza de que tudo, a vida dele, as coisas dele, tudo na vida dele era de Deus, tudo que ele perdesse, Deus tomou, é dele, não é meu. Se ele quiser me devolver, ele vai me devolver. Se não, ele vai me tirar até a vida, porque a minha vida também é dele. Então, percebam. Eu quero a paciência de Jó. Senhor, dá para mim a paciência que eu preciso. Aquilo que me vai fazer suportar de acordo com as minhas forças, de acordo com aquilo que eu consigo suportar. Me fortalece mais. Porque se eu tiver que passar por situações piores, eu sei que eu vou conseguir passar por elas. Eu sei que eu vou conseguir vencê-las. É esse o pedido que você tem que fazer. A libertação não é uma brincadeira. É bom que a gente procure ajuda, porque sozinho a gente não consegue. E já que estamos falando sobre cura e libertação, vamos ver alguns pontos específicos sobre essas duas palavrinhas. Em algumas situações, uma doença física pode estar associada a alguma influência maligna. Como assim, missionária? Vamos lá. Se a minha doença física ela está associada a uma influência maligna, isso podemos dizer que também está associada a alguma coisa ou espiritual ou emocional. Nessa situação, haverá uma cura, que essa cura não necessariamente ela precisa ser uma cura, se caso a sua situação física for ligado a isso, vai ser uma cura que o médico vai curar. E sim algo que você tem que buscar a cura através de Deus. Em Tiago 5, 14 e 16 diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando a gente criou o nosso grupo, tanto o grupo daqui como o grupo do WhatsApp, só das mulheres, exatamente para isso. Para que a gente ore uma pela outra. Ah, missionária, mas eu não estou tendo forças nem orar por mim mesma. Como é que eu vou orar por outra pessoa? Ore por outra pessoa.
Ore pelas necessidades dessa outra pessoa. Sabe por quê? Porque quando você ora pelo outro, Deus te abençoa. Deus sabe que você não está pensando só em você, você não está sendo mais egoísta. Você não está pensando só nas suas necessidades. Ai, tanta gente com problema, mas eu também tenho os meus. Eu já tenho os meus problemas, não vou ficar me envolvendo com os problemas dos outros. A missionária Rosa tem os seus problemas. Eu tenho. Sabe por quê? Eu oro por vocês. Sabe por que eu tô todas as noites, chego do trabalho, até agora nem tomei banho, cheguei do trabalho e disse, eu vou fazer a oração dos grupos, vou fazer a live dos grupos, estou aqui para cumprir meu compromisso com elas. Sabe por quê? Porque Deus sabe o amor que eu tenho por vocês e o quanto eu quero ajudar vocês. E não é porque eu sou boazinha. Pode até parecer que eu sou, mas porque o Espírito, ele me move a isso. Porque é por Deus que eu quero fazer isso. Eu sempre tive na minha vida que Deus, ele não me abençoava para mim. As bênçãos que Deus me dava nunca foram para mim. Mesmo que eu tivesse um bom trabalho, com um bom salário, não era para mim. Mesmo que eu tivesse um teto, uma casa, um quarto, o que eu tivesse, nunca era para mim. Está aqui acompanhando a nossa live a minha prima Mariana, que me conhece de perto. E ela sabe. Eu nunca neguei nada para ninguém. Nunca de dizer assim, não, o meu espaço é meu espaço. O meu lugar é o meu lugar. Deus me deu. Que Deus te dê. Não. Eu sempre fui abençoada para abençoar. Quando Deus me abençoou no início desse ano, dia 4 de março, de descobrir como encontrar a minha cura, foi para que eu ajudasse outras pessoas a se curarem. Hoje eu sou multiplicadora. Eu digo com orgulho, eu sou multiplicadora pelo projeto da pastora Eva, de cura das emoções. Sabe por quê? Porque transformou a minha vida. E eu sei quantas pessoas querem ter suas vidas transformadas. E eu quero te ajudar a ter sua vida transformada. Então, tudo que Deus me dá não é para mim. Tudo que Deus me dá é para abençoar as outras pessoas. Eu não tenho nada. Nada para mim. E se forem ver a minha vida, eu não tenho nada construído para mim. Sabe por quê? Porque este mundo não é meu. Eu não vim este mundo para ficar nele. Eu não vim neste mundo para estar numa mansão. Eu vim este mundo para cumprir o propósito de Deus na minha vida e voltar a viver com Ele. É isso que eu quero. É o meu lugar no céu que eu quero. Aqui é só uma passagem. E isso faz parte da cura e da libertação. Se liberte de tudo que te prende aqui. Viva com o necessário e ajude quem precisa. Você vai ver quanto Deus vai te abençoar. Existem alguns passos importantes para receber cura interior. Vou tentar não me alongar tanto que já está ficando tarde. Vamos lá. Arrepender e aceitar Jesus como Salvador. A gente viu isso logo no início. Ah, irmã Rosa, eu já aceitei. Levantei minha mãozinha lá e eu fiz a oração com o pastor. Já aceitei. Então essa parte está tudo ok. Tem que aceitar aqui, ó. A cura interior só pode acontecer se você é salvo por Jesus. Isso significa se arrepender de seus pecados e crer que Jesus pode te salvar. Em Romanos 10, se não me engano a gente já até leu, mas a gente vai ler de novo, 9 a 16. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Eu creio que Cristo morreu. Eu creio que Cristo ressuscitou. Eu creio que aquela morte foi por mim. E eu confesso isso. Quando você crê em Jesus, seus pecados são todos perdoados. E você não precisa mais viver com a culpa deles. Agora você tem uma vida nova, dedicada a Deus. Não ao pecado. Você se coloca debaixo da autoridade de Jesus para fazer sua vontade, não
sua própria vontade, a vontade dele. E parte da vontade de Jesus é que você viva em liberdade. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenham com abundância. Deus não quer que você passe por privações. Deus não quer que você passe por situações ruins. Deus quer que você vença. Deus quer te ver na glória com Ele. Então busque crer em Cristo. Peça a orientação de Deus. Como tudo na vida, o processo de cura interior deve ser guiado por Deus. Ore. Peça a Deus para lhe revelar as áreas da sua vida que precisam de cura. Essas áreas serão causas que afetarão você de maneira negativa e que você não resolveu. Quando Deus revelar em seu coração que você precisa resolver, se pergunte: o que aconteceu? Como eu me sinto? Como eu me sentia? Como isso me afetou? Como isso afetou a minha vida? Quando você se pergunta o que aconteceu, você consegue identificar com clareza que realmente aquilo está te machucando e que você precisa se livrar com urgência daquilo. A cura interior ajuda a sarar a dor emocional e a viver livre do passado. Quando eu falo de dor emocional, é sim daquela tristeza que você sente por ter perdido alguém. É sim daquela tristeza que você sente porque alguém te rejeitou. É sim aquela tristeza que você sente de não dar certo em relacionamento nenhum. Isso aconteceu comigo. É sim de você olhar para os quatro cantos e dizer: meu Deus, por que minha vida nada dá certo? É sim, tudo isso. Tudo isso envolve a questão emocional e você precisa se curar emocionalmente disso. Conhecer a verdade. Então vamos conhecer a verdade e que a verdade nos liberte. Para isso a gente precisa lutar contra o problema. Quer lutar contra esse problema? Não basta conhecer a verdade para lutar contra ele. Em Tiago 1:22, as escrituras elas trazem o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouçam o que eu disse para vocês, ouçam o que eu estou dizendo para vocês, mas sejam, acima de tudo, cumpridores de tudo isso. Cumpram, começando pelo perdão. Essa é a parte mais difícil. Se você perdoa, você vai chegar a um ponto tão especial da vida de vocês, e eu vou explicar. No final, a gente vai fechar com esse ponto especial. Que ponto especial é esse? Se eu começar a perdoar a irmã Rose, você vai saber. Você precisa pôr em prática. Declare a verdade de Deus em sua vida. Ponha essa verdade acima de seus sentimentos. Faça o que a Bíblia manda fazer. Assim você renovará a sua mente e assim receberá cura interior completa. Romanos 12:2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que tenhamos a sua graça. Aqui começa a melhor parte. Quando eu perdoo, quando eu libero o perdão, essa é a parte que me libertou naquele dia, 4 de março de 2019. Quando me apresentaram a graça de Deus. Mas a irmã nunca conhecia? De ouvir falar. Assim como a gente conhece Jesus Cristo, de ouvir falar. Assim como a gente conhece a Deus, de ouvir falar. A graça de Deus eu nunca experimentei. E o que é a graça de Deus? E como eu posso receber a graça de Deus? Para receber a graça de Deus, basta crer. Não há nada que você possa fazer para merecer a graça de Deus. Infelizmente, não há. Ou felizmente, por quê?
Você só precisa aceitar essa graça. Deus dá sua graça de graça. Deus já dá a graça à vida. Basta você querer ter. Sim. E o que significa essa graça de Deus? Graça significa um favor que você recebe sem merecer. A graça de Deus é toda a bondade que Deus derrama sobre nós. Queres a bondade de Deus na sua vida? É a graça de Deus. Porque Ele é bom e quer nos abençoar. Deus gosta de nos abençoar, apesar das nossas fraquezas, apesar das vezes a gente nem merecer, porque não merecemos. Mas a graça é o fruto do amor de Deus. A morte de Cristo faz parte da graça de Deus. Cristo ter vindo ao mundo para expiar por nós faz parte da graça de Deus. A Bíblia diz que somos salvos pela graça de Deus. Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então eu não fiz nada para merecer. Naquele momento, quando eu recebi a graça de Deus, nada eu tinha feito para merecer. Pelo contrário, se fosse ver os meus merecimentos, as minhas justiças, eu jamais teria a graça de Deus. Mas Deus só precisava de uma oportunidade para colocar sua graça em mim. Todos pecamos e merecedores somos de castigos. Mas Deus nos ama e não quer nos destruir. Por isso ele enviou Jesus para levar todo o castigo em nosso lugar. E esse castigo foi levado na cruz. Não recebemos a vida eterna por causa do que nós fazemos, mas por causa daquilo que Deus fez. É o que eu acabei de dizer. E para fecharmos, como Deus salva com sua graça? Sozinho, você não pode conseguir se salvar. O pecado esvazia, escraviza e você não consegue pagar o preço do castigo sem ser destruído. Por mais que você tente, seus esforços nunca vão ser suficientes para pagar seus pecados. Você precisa de um Salvador. Em sua graça, Deus oferece a salvação a todos, sem exigir pagamento. Ele não exige que você seja perfeito, nem que você faça muitas coisas boas primeiro. Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados na cruz e nós nem existíamos. Nós nem merecíamos. Agora a salvação está disponível pela graça. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, o que nos salvou. A Bíblia diz que Deus nos dá até a fé por sua graça. Eu não tenho mais fé, eu não consigo orar, eu não consigo louvar, eu não consigo me achegar a Deus, eu não consigo. É uma multidão de eu não consigo. O Espírito Santo abre o coração para receber a palavra de Deus e para crer e ser salvo. Então, o Espírito Santo abre o seu coração para que você possa receber a palavra de Deus e crer e ser salvo. Romanos 8, 15, 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas receberdes o espírito de adoção, de doação de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Basta aceitar. E para fechar, a graça de Deus é generosa. Ele dá a vida eterna a todos que creem e abençoa de muitas maneiras. Sua graça é como o amor de um pai que gosta de dar coisas boas aos seus filhos. Mas é porque os filhos são perfeitos. Não é porque os filhos são perfeitos. Não é porque eles nunca fizeram nada de errado. É porque os seus filhos, estes, ele o ama.
Sabe como foi que eu adquiri a graça de Deus? Naquele momento, me foi pedido que eu fizesse uma oração, que eu abrisse o meu coração, que eu esvaziasse o meu coração de todo o rancor, de toda a dor, de todo o sofrimento, de todo o passado, de tudo que me fez sofrer. Me esvaziasse por completo e pedisse que Deus enchesse meu coração da sua graça. Eu quero encerrar nossa live de hoje com uma oração assim. Eu quero que a gente ore juntas, pedindo a Deus que possamos esvaziar o nosso coração e que Ele possa encher o nosso coração da sua graça. Querido amado Pai, Deus de todo poder, honra, glória e louvor. Santo é o teu nome, Senhor. Perfeito é o teu nome, Senhor. Perfeito és tu, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, pela essa oportunidade que estivemos juntas neste momento. Pai, esvazia o meu coração, Senhor. Arranca de mim toda a tristeza. Arranca de mim todo o rancor. Arranca de mim toda a dor. Arranca de mim todo o passado que me machucou. Senhor, que o meu coração possa se esvaziar por completo. Eu quero perdoar quem me machucou. Eu quero perdoar quem não me fez bem, quem não me fez feliz. Eu quero esquecer tudo que passou. Eu quero seguir daqui por diante. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Me perdoa também, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa me encher de fé. Que o Teu Espírito Santo possa me encher da Tua graça, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa me encher da Tua graça. E com isso eu possa ser feliz. Vem trabalhar a Tua cura dentro de mim, Senhor. Cura o meu interior. Cura o meu interior, Senhor. Que eu possa estar curada. E que todas as mágoas, tudo que me fez mal, eu possa esquecer. E que eu possa me curar a partir de hoje. Senhor, a partir de hoje eu vou lavar as minhas feridas. Eu vou tratar delas, para que elas um dia não passem de apenas cicatrizes. Que elas não passem apenas de cicatrizes. E que essas cicatrizes me fortaleçam. Que ninguém possa mais me machucar nessas mesmas áreas. E que eu possa ter forças para poder rejeitar todas as outras áreas que vão tentar me machucar. Eu sou tua, meu Pai. Eu sou tua, Senhor. E essa oração, meu Deus, eu te deixo no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer a presença da Mariana, da Daniela, da Beth. Beijos para você, minhas lindas. Vou passar essa live para os demais que não tiveram oportunidade de assistir por alguma razão. Eu gostaria que vocês continuassem acompanhando. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana a gente vai estar se encontrando. Eu vou avisando para vocês, tanto aqui como no grupo do WhatsApp, para a gente poder ter uma ligação mais forte entre nós. Amo vocês. Amo mesmo. Meu coração é cheio de amor pela vida de vocês. E que Deus possa abençoá-los. Em nome de Jesus Cristo. Amém.